Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o irmão Elias Nogueira. Eu sou professor aqui na Assembleia de Deus em Campo Mourão, Paraná, na congregação do Jardim IP, e para mim é um privilégio, mais uma vez, trazer um breve comentário da leitura diária de sábado para vocês. Essa semana nós chegamos à lição 7, cujo tema é As Naturezas Humana e Divina de Jesus. A leitura de hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. E o título dessa leitura que vamos fazer é As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Está escrito assim o texto: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Meus irmãos, nós temos aqui um texto bastante conhecido, que foi escrito pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo. Paulo, que nessa época estava em prisão, escreveu a Timóteo, dando a ele algumas orientações pastorais, porque Timóteo estava com o desafio de conduzir uma igreja. Paulo, como um obreiro já bastante experiente, passa essa experiência, passa a sua visão ao seu filho na fé. E no capítulo 3, após dar algumas instruções sobre o perfil dos obreiros que Timóteo deveria selecionar para cooperar com ele na igreja, Paulo traz aqui no versículo 16 o que os estudiosos apontam que seja realmente um hino cristão que era cantado na igreja primitiva, que é: aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E esse cântico que para nós chegou hoje em forma de texto, ele traz para nós, em vários pontos, confirmações da doutrina que cremos, que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Em Jesus, reuniam-se de forma harmônica tanto a natureza humana como a natureza divina. Se nós formos observar as palavras que são utilizadas aqui, elas nos dão evidências claras dessa doutrina. Por exemplo, Paulo escreve assim: aquele que se manifestou em carne. A palavra manifestar aqui, no original, ela traz o sentido de revelar, mostrar, fazer conhecido. Nós sabemos que Deus é eterno, é invisível, Deus não possui um corpo físico, Deus é espírito. Porém, através de Jesus, o Filho, Deus se revelou, se mostrou, se fez conhecido, se manifestou em carne. E esse é o mistério da encarnação, onde o Deus Todo-Poderoso assume forma humana. Afinal de contas, Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. E apesar de tantas dúvidas que se levantaram na história da igreja acerca da natureza de Jesus, se ele veio em carne ou não, o apóstolo ele declara abertamente: aquele que se manifestou em carne. Ele foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O que nos traz a ideia de alguém que veio na terra em carne, completou uma missão e retornou para o seu lugar de origem. Então nós sabemos que Jesus era humano. Porém, o apóstolo também coloca para nós de maneira clara que ele era divino, pois ele foi recebido acima na sua glória. Jesus tinha plenamente a natureza humana e também tinha plenamente a natureza divina. Desejo a você um dia abençoado pelo nosso Senhor e bons estudos.